Bom, gente, agora vamos para a nossa última parte, creio eu que seja a última parte, tá? Então, a gente já tem o HTML, já expliquei para vocês tudo que está acontecendo aqui. A gente tem que entender tudo que está acontecendo no nosso código, tá? Isso é básico. O arquivo de conexão, a gente já testou, já deu tudo certo, ele está conectando, ó, só isso, passar as credenciais, alocar ali na memória, testar a conexão. Isso aqui vocês podem usar em qualquer projeto para testar a conexão. E agora a gente vai trabalhar nesses dados, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, para que eu consiga trabalhar os inserts, eu preciso chamar para dentro do meu cadastrar.php o arquivo conexão.php. Em versões mais antigas do PHP, a gente tinha que fazer um import desse arquivo. Agora, na última versão, a gente não precisa mais. A gente tem um comando que faz isso, tá? Então, a primeira coisa, vamos ali abrir a nossa tagzinha do PHP, lembrando que a IA te ajuda nisso. Primeira questão agora é trazer o arquivo conexão.php aqui para dentro, para ele ficar disponível. Ele vem uma vez para dentro do arquivo e fica disponível o tempo todo. Não precisamos mais importar. O que a gente usa? Require ons, esse aqui, tá? E daí do ladinho eu só coloco o nome do arquivo, que é o conexão.php, tá? Só isso, encerro o comando sempre com ponto e vírgula. Então aqui eu avisei que as credenciais estão dentro desse arquivo para que a gente consiga fazer o acesso e dar os inserts, tá? Primeira parte, sempre quando estiver organizando dados, tá? É preparar para que ele possa receber os dados. Então, aqui recebe os dados, tá? Isso aqui é um comentáriozinho. Então, o que a gente vai usar para receber os dados? Vamos receber os dados do nome, tá? E vamos receber os dados de categoria, que são os dois strings que a gente tem. Então, nome através do método post. Lembra aquele método post que a gente colocou? Cadê? Aqui, ó. Que a gente colocou no nosso formulário. É ele que eu vou avisar agora que ele vai ser utilizado. Via método post, estou guardando o nome, que também ele vai conseguir achar, porque a gente deu aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A gente deu ID, deu name, então agora ele consegue relacionar certinho, tá? E daí o outro que a gente vai usar, só dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, porque preguiça, né? Categoria. Ele é um string também. E o name vai ser categoria. Então, via post, ele está pegando o dado do elemento categoria e guardando na variável categoria. Espera aí que eu tenho que arrumar aqui. E arrumar aqui. Tá? Beleza, foi. Tá? Então, via post, pegando o elemento categoria, jogando na variável categoria. Via método post, pegando o elemento nome, jogando na variável nome, tá? Pronto, esses dois são strings, são os mais simples. Como eu estou entrando com input, a gente tem que fazer conversão, tá? E a gente tinha isso lá no Java, no NetBeans também, tá? Então, a gente precisa, por exemplo, converter aquela quantidade ali para um número inteiro, tá? Para que ele consiga fazer a alocação. Então, como é que a gente faz esta conversão, tá? Então, a minha variável quantidade, ela vai se transformar em um valor inteiro. Através do método post, eu vou guardar em quantidade. Mesma lógica, a única questão é que eu tenho que avisar da conversão, tá? E o outro que eu tenho que fazer, se eu não me engano, é o preço. O preço, eu coloquei, eu não lembro se eu coloquei double no banco de dados, mas se eu coloquei, ele vai entrar também. Posso colocar ele como float. Via post, ele vai guardar em preco, tá? Que é os names ali que a gente deu em cada um dos elementos, para você ver como é importante o ID, o name, para a gente localizar as coisas, tá? Agora, o que a gente tem que fazer? Eu preciso agora, já via o meu SQL, avisar que eu vou entrar com dados no meu banco, tá? Então, a gente tem que criar um comando com os espaços reservados. Por quê? Eu não posso dar um insert into e já dizer que vai entrar o tênis, a caneta, enfim, os produtos. Não tem como. Porque agora não é eu que digo que está entrando no banco de dados, é o meu usuário que vai dizer o que vai entrar no banco de dados. Então, a gente tem que tomar esse cuidado
e reservar esses espaços para que esses dados via insert into, que é o comando SQL que vocês já conhecem, fique reservadinho para entrar informação. Tudo que vai entrar no banco tem que ser guardado em variável. Então, eu vou criar uma variável SQL, e nessa variável, agora, eu vou usar o nosso comando, tá? Que vocês já conhecem do SQL. Insert into produtos, só deixa eu arrumar aqui, tá? Insert into produtos, belezinha? Quais são os atributos da tabela que eu vou preencher? Eu vou preencher nome, categoria, quantidade e o preco, tá? Nome, categoria, quantidade, preco. E os meus valores, Luiz, eu não tenho. Então, a única coisa que a gente vai fazer é reservar esses espaços. Como é que a gente reserva? Assim, ó, são 4... peraí que eu confundi, tá? São 4 espacinhos. E a gente reserva utilizando ponto de interrogação, tá? Então, eu usei o comando SQL do insert e guardei dentro dessa variável. Depois disso, qual o próximo passo? Preparar o comando, tá? Então, eu vou preparar esse comando para ele ser executado. Preparar o comando, tá? Em desenvolvimento web, normalmente, essa variável que está preparando este comando para uso, ela está em ação, a gente chama de statement, tá? Inclusive, a gente cria a variável normalmente com esse nome, mas se você quiser criar a variável com o nome batata, dá na mesma, tá? Mas a boa prática pede que a gente use statement, e daí a gente usa para preparar essa variável que vai guardar a preparação desse comando SQL de conexão insert, a gente usa, como é que se diz, quando diminui o nome? Siglas, tá? A gente usa com as siglas, enfim, que a gente usa STMT, que ela vai receber o meu objeto, tem que ser o objeto, lembra? Se tem ação, tem que ser objeto. E o meu objeto conexão, daí objeto tem método, ele vai procurar prepare este método aqui, ele não está aparecendo. Quando vocês começarem a usar, ele vai aparecer. Eu estou mandando, ó, prepare, estou mandando preparar o quê? Preparar aquele meu comando que está guardado dentro da nossa variável SQL. Tá? Então, eu preparei bonitinho para execução, show de bola, tá legalzinho. E daí agora eu preciso passar a tipagem de dados, tá? O que significa isso? Eu preciso avisar que esses dados que estão entrando e na ordem que eles estão entrando são 2 strings, um inteiro e um double, tá? Alguns anos atrás, ó, papo de velho, a gente tinha que ficar fazendo a conversão e declarando os tipos de dados. Agora a gente não precisa mais, porque a gente tem um método nessas últimas versões do PHP que faz isso para a gente, que é um método da nossa statement, que é da nossa variável que fica preparando aí os comandos, tá? Então, o que a gente faz? A gente chama a statement, só que daí a gente vai, como ela vai estar no caráter de objeto, eu vou chamar este... Deixa eu achar aqui, se ele não aparece. Não está aparecendo aqui, tá? Eu vou passar agora, através desse método, é o método que a gente usa para passar a tipagem de dados. E daí, entre aspas simples, a gente coloca string, int e double, tá? A gente só passa a sigla ali com a primeira letra do tipo de dados, e daí depois a gente chama na ordem as variáveis para ele fazer, para ele anexar, né, a tipagem de dado que eu estou enviando com o conteúdo da variável. E sempre na ordem que a gente está estipulando, tá, gente? Tem que ser sempre na ordem, senão não vai dar certinho. Sabe o que a gente pode fazer? Deixa eu puxar para cá, que ele está fora. Aqui. Puxei para cá, porque estava fora do parênteses. Ele tem que estar dentro do parênteses ali, bonitinho, tá? Daí eu vou chamar a nome, depois eu tiro aquela vírgula que está sobrando ali. Vou chamar a categoria. Vou chamar quantidade. Minha cabeça já está bugando, estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, gente. Vou chamar a quantidade e vou chamar o preço,
tá? E daí aqui eu tô com uma vírgula a mais, deixa eu tirar, tá? Ok, fechou parênteses, ponto e vírgula. Deixa eu ver se eu fiz certinho. Chamei a statement, chamei o nosso parâmetro ali, tá? Bonitinho. Ok, a conexão. Deixa eu ver se a conexão tá certa. Usamos ali o prepare, ok, bonitinho. Preparamos o comando, agora passei o parâmetro com os tipos de dados. Isso, show de bola, tudo certo. E o último passos lógicos que vocês sempre vão seguir é o nosso executar, tá? O que a gente vai fazer nesse executar? Eu vou dar ordem para executar e eu já vou amarrar isso no if, que nem a gente fez na aula. Se a execução deu certo, produto cadastrado, a gente vai ver no banco, ele vai ter entrado. Se não deu certo, eu quero que me mostre um erro, tá? Então, se a minha conexão, então eu vou lá na minha, aonde que eu estou executando ó, o estado, os comandos, é na statement. Então, eu posso vir aqui e se nela, agora, a gente roda para executar. Dei o comando de executar, tá? Se ela conseguiu executar, o que eu quero que faça? Produto cadastrado com sucesso, tá? Produto cadastrado com sucesso. Se não, eu quero que a gente tenha um produto não cadastrado. Cadê? Um produto não cadastrado, tá? Se vocês podem colocar aqui um H1 aqui dentro para ficar em negrito e tudo mais, só para não ficar muito longo, eu estou indo no simples aqui que funciona, tá? Vamos dar uma olhada se foi ou se a gente tem que arrumar alguma coisa. Então, ó, o nosso HTML tá ok, a nossa conexão tá ok, trabalhando os nossos dados, tá tudo ok, tá? Então, agora, vamos voltar aqui e vamos ver se vai rodar, tá? Então, mouse, categoria, informática, quantidade, 15, preço, 200, ó, conexão realizada com sucesso. Produto cadastrado com sucesso. Esse conexão aqui, ó, eu não quero que ele seja repetido mais. Então, o que tu faz? Tu volta aqui no conexão e tira esse else daqui, tá? Deixa eu tirar o else daqui. Tá? Porque aquilo ali era só para a gente testar. E vou mandar de novo, tá? Vou mandar teclado, categoria periféricos, quantidade 20, 220. Ó, produto cadastrado com sucesso. Como é que a gente vai checar isso? Vem aqui no banco e dá um select. Ó, funcionando, conseguimos. Então, a gente está com uma conexão perfeita, viu? Ó, PHP é de boa, gente. Não sei porque se demoraram tanto com esse negócio. Então, ó, conseguimos funcionar tudo. Uma boa prática de programação, depois que tu termina tudo, tu fecha os processos, tá? Fechar os processos dos objetos. Então, ele vai rodar uma vez e vai fechar tudo para a gente não ter problema de loop depois, tá? Daí eu só pego os objetos e a gente chama aqui o método close do objeto para ele fechar tudo. Viram? Tudo funcionou? Expliquei tudinho. Index, conexão, cadastrar e os dados salvo no banco. Tudo perfeito e funcionando. Beleza, gente? Depois eu vou enviar um guia de estudos junto com esse material que eu estou disponibilizando para vocês. Bons estudos, até mais.